quer fazer da sua vida, da minha vida, uma vida de comunhão, de companhia, de amizade com Ele, como a família assentada, todos juntos, tomando uma refeição. E assim é a Santa Ceia, assim Jesus estabeleceu a ceia do Senhor no jantar com seus discípulos. E ao longo dos evangelhos nós vemos que o próprio Jesus afirma que eles verdadeiramente se tornaram sua família. A família de sangue de Jesus, né? Uma vez foi procurá-lo e Jesus falou assim: a minha família são aqueles que cumprem a vontade de Deus, são aqueles que me amam, são aqueles que andam ao meu lado. É claro que ele não estava menosprezando a família de sangue, ele estava chamando a família de sangue para crer que ele era o Messias e que eles deveriam andar juntos também. Quero convidar você a abrirmos a palavra de Deus em Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. E nós vamos ler alguns versos, fazer uma breve introdução aqui e vamos sair para lavar os pés uns dos outros. Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 25 ao 28. Acompanhe a leitura. Então, Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus, ele tinha sido questionado pela mãe de Tiago e João se ele poderia colocar os dois filhos dela nas mais altas posições do reino que Jesus iria estabelecer. E Jesus então ensina essa lição, reforça essa lição para os discípulos. Que o reino de Deus é um reino diferente. E hoje nós estamos aqui para relembrar, reafirmar os valores do reino de Deus, o reino dos céus. Jesus veio para nos abrir caminho, nos apresentar o reino dos céus. Ele diz que ninguém conhece o reino dos céus senão ele que de lá veio. E realmente Jesus apresentou a Deus, apresentou o Evangelho, apresentou o reino do céu de maneira completa, plena, sem comparações. E nós estamos acostumados com um sistema de governo, de autoridade, de hierarquia, onde os líderes, os maiorais, são servidos, dão as ordens, usam da sua autoridade para humilhar pessoas, para serem servidos, para ganhar vantagens. Mas o reino do céu não é assim. Amém? O reino do céu é um reino de serviço. Nós vamos ler e vamos refletir nisso no decorrer da mensagem. Mas Jesus colocou junto da cerimônia da Santa Ceia
o lava-pés. Eles prepararam a ceia numa casa que provavelmente estava vazia, ou alguém estava viajando, ou estava para ser vendida, não sei. Mas os discípulos prepararam a ceia ali. Era a festa da Páscoa. E não havia ninguém para lavar os pés dos discípulos e nem de Jesus. E antes de começar a ceia, Jesus tira sua capa, pega a toalha do servo, do escravo, amarra na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos, um a um. Jesus vai buscar água, traz uma bacia, quem sabe, não sei exatamente como foi, mas provavelmente foi assim, e era assim. Ou chamava a pessoa e ia lá, lavava os pés, onde tinha uma torneira, uma bica de água, ia lavando um por um. E essa cerimônia representa isso que Jesus ensinou aqui. No reino dos céus, a alegria em servir. Cristo serviu cada um deles, lavou os pés de cada um e disse que os seus filhos, o seu reino, o seu povo, a sua igreja deveria carregar esses mesmos valores, não estar preocupado com quem é o maior, quem é maior autoridade, e sim aqueles que têm maior autoridade ou maior responsabilidade, que sejam aqueles que mais servem, que estão mais dispostos a se humilhar e a fazer o trabalho de escravos, trabalho o que for necessário, trabalho simples, aparentemente aos olhos humanos, mas Deus se alegra com esse serviço. E acima de tudo, nessa cerimônia existe a oportunidade do perdão e a lição da dependência uns dos outros. Nós dependemos de Jesus, vamos relembrar que Ele nos lava, que Ele nos banhou quando nós fomos batizados e que Ele nos perdoa os pecados que pecamos cada dia. Ele nos lava, nos limpa, Ele é a água da vida. Mas você é um representante da água da vida. Jesus falou que quando nós não perdoamos os nossos irmãos, é sinal que nós não estamos recebendo o perdão de Deus. Então, esse é o momento de você estender o perdão a um irmão, a uma irmã, de você pedir perdão, de você conceder perdão, mesmo se a pessoa não estiver aqui. Ore a Deus, estenda o perdão, fale uns com os outros, lave os pés uns dos outros. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos nos dirigir rapidamente, claro, em atitude de oração, de louvor, e entendendo esse simbolismo, mas com agilidade. Vamos nos deslocar, fazer o lava-pés e retornar assim que possível, tá bom? O mais rápido possível. Os irmãos vão estar orientando quais as salas dos casais, quais dos homens e das mulheres, tá bom? Vamos lá. Quem pode participar? Todos que desejam participar, que entendem do sacrifício de Cristo. As crianças, elas devem esperar, né? Porque elas estão aprendendo, estão desenvolvendo esse entendimento do que é o pecado, do que é o sacrifício de Jesus. Por isso as crianças não precisam participar, só as que já são batizadas, né? Claro, aqueles que já estão mais velhos, que entendem esse sacrifício, que querem ser batizados, enfim, cada um tem a sua particularidade.
mas todos são chamados. Vamos nos dirigir então à cerimônia do lava-pés. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
comigo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Estava eu num barco, sem rumo a navegar. De repente veio um temporal, eu ia naufragar. Os ventos me assustavam, cada vez mais e mais. Minha alma se angustiava em meio ao temporal. Fiz todos os esforços que alguém pode fazer. Pensei que com minhas forças a paz podia ter. Lutei e me cansei, mas não pude vencer. De repente ouvi uma voz que falou ao meu coração e disse: não temas, porque